Saudações, eu sou o professor Emerson Cassiano e se você, assim como eu, é um apaixonado por Caudex nas rosas do deserto, no vídeo de hoje eu vou te dar as dicas que você precisa saber para engordar o Caudex aí das suas plantas. Acompanhe esse vídeo até o final. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, aproveita e se inscreve, marca o sininho para o YouTube sempre te avisar quando a gente publicar novos vídeos por aqui. E se você gosta dos conteúdos que são produzidos aqui, você pode dar suporte à nossa produção de conteúdos se tornando membro. É só clicar no botão de Seja Membro que fica embaixo de qualquer vídeo que você assistir por aqui. Gente, confesso que quando eu conheci as rosas do deserto, eu me apaixonei primeiro por isso aqui, ó, pelo Caudex. Antes de eu me interessar pelas flores, eu me interessei pelo Caudex. Achei maravilhoso assim, as diferentes formas que essa estrutura pode apresentar, e cada adenho obeso, né, possui ali uma forma característica. Cada planta minha tem o seu Caudex próprio, é como se cada planta tivesse a sua identidade. Isso é muito legal e a gente pode trabalhar o desenvolvimento desse Caudex desde a fase de mudinha até a fase adulta. Existem maneiras de a gente estimular esse Caudex a ficar cada vez mais gordinho, porque se você não cultivar da forma certa, pode ser que a sua rosa deserta acabe ficando magricela, parecendo um galho em que foi enraizado ali, e ninguém quer ter uma rosa deserta assim. Todo mundo quer ter uma rosa deserta com Caudex bem gordinho e bem durinho, tá? Então eu vou te dar algumas dicas importantes para você estimular essa estrutura aí nas suas plantas. A primeira dica que eu dou é que você não pode vacilar com relação à rega. A água é fundamental para você engordar o Caudex das suas rosas do deserto, porque é justamente a água que faz ele ficar gordo assim. Ele está assim, gordinho, durinho, porque ele está cheio d'água. A rosa do deserto, ela não produz madeira, ela não produz lenho. Então se você cortar aqui, você vai ver que ela é suculenta por dentro, tá? Então, são órgãos que são adaptados a armazenar água e nutrientes, justamente porque essas plantas desenvolveram essa adaptação para sobreviver em muitos períodos aí sem água, períodos longos sem água nas regiões desérticas de onde elas são originárias, tá? Então, se você tem rosas do deserto que estão com déficit hídrico, não estão recebendo a quantidade de água adequada, ela vai começar a consumir a água que está aqui dentro. E aí esse Caudex vai começar a murchar, vai ficar cada vez mais murcho, vai ficar molinho, né? E aí ela não vai ter mais esse atributo de Caudex bem desenvolvido que todo mundo gosta. Então você não pode deixar a água faltar. Como é que não deixa? Sempre que o substrato secar, joga bastante água nele, tá? Então nada de passar 10, 15 dias sem regar suas plantas. Tem gente que fala que tem que regar uma vez por semana. Não é assim. Então você observa aí na sua cidade quanto tempo o substrato leva para secar. Então se ele leva 24 horas, então você vai jogar água abundantemente a cada 24 horas. Se ele leva 2 dias, você vai jogar água abundantemente a cada 2 dias, tá? Então observa isso, enfia o dedinho, entenda quanto tempo o substrato da sua planta leva para secar e joga muita água nele sempre que esse substrato estiver seco, para a planta conseguir absorver a água e manter esse Caudex cada vez mais gordinho. Outra dica importante é com relação à adubação. Então você deve focar na adubação sempre adubos que são ricos ali em fósforo e potássio, tá? Então se você, por exemplo, exagera em adubos orgânicos ricos em nitrogênio, o nitrogênio ele vai fazer a sua planta esticar. Ela vai ficar cada vez mais comprida, mais alongada, e esse Caudex vai ficar mais fininho, tá? Então você deve focar ali a adubação em adubos mais ricos em fósforo e potássio, principalmente porque são nutrientes ali que vão estimular ali essa planta a desenvolver suas raízes, a absorver mais água e a desenvolver esse tecido aqui do Caudex, tá?
Então foca sempre nesses adubos onde o NPK ali, você observa a numeração do NPK, os números maiores sempre são correspondentes ao P e ao K, e o menor é o número correspondente ao N, tá? E aí você sim vai ter adubos que vão ajudar não somente a planta a produzir suas flores, mas a engordar o Caudex também. Tá gostando do vídeo? Já deixa o like, curte o vídeo e ajuda aqui o canal a crescer cada vez mais. Uma coisa que ajuda bastante também esse Caudex a ficar cada vez mais gordinho é uma poda anual. Você pega as suas plantas e faz uma poda por ano, tá? A cada vez que você faz a poda, você libera a planta daquela carga de enviar seiva para as folhas que consomem muita água e para as flores também, tá? Então você faz a poda dos galhos ali, aquela seiva que ia nutrir as folhas e as flores vai ficar armazenada aqui dentro do Caudex. E aí a cada poda que você faz, esse Caudex vai ficar cada vez mais gordinho porque ele vai estar armazenando mais seiva, tá? Então uma poda por ano é suficiente também, além de ajudar a sua planta a florir mais, a ficar mais bonita, a estimular mais o crescimento e o engordamento desse Caudex. Outra dica de ouro é aproveitar a estação chuvosa, tá? Então se está chovendo aí na sua região, deixa suas plantas tomarem chuva. Você vai ver que durante o período chuvoso, uma rosa do deserto que está tomando chuva, ela se transforma, ela vai dar um boom de crescimento. Você vai ver que ela vai se encher dessas estrias aqui, olha. Essas estrias indicam que a rosa do deserto ela está engordando, o Caudex dela está engordando. E ela faz muito isso no período chuvoso, tá? Então a estação da chuva, com aquela água frequente caindo, e a planta sendo nutrida, o substrato ficando mais nutrido também por causa dessa água da chuva, a planta fica muito mais forte, mais robusta, e ela vai engordar muito, vai crescer bastante. Experimenta fazer isso, nem que seja com uma parte de suas plantas. Se você tem medo de deixar a sua planta tomar chuva, experimenta com uma ou duas, deixa elas tomar chuva lá durante a estação chuvosa e você vai ver como elas vão se transformar. Lógico que é importante que para tomar chuva a planta ela precisa estar no substrato bem drenante, tá? Se for um substrato ruim, que retém água, que fica ali compactado, pode ser que tenha problemas de podridão. Por isso é importante você verificar a qualidade da drenagem do substrato antes de deixar suas plantas tomarem chuva, tá bom? E uma coisa que é importante falar é sobre o levantamento de Caudex, tá? Muita gente acha que o levantamento de Caudex ele estimula o crescimento do Caudex das plantas e é totalmente o contrário, tá? Então quando você faz o levantamento de Caudex, você pega aquelas raízes que estavam debaixo do substrato e coloca para cima do substrato e aí você corta as raízes finas fazendo a limpeza, você acaba estagnando durante um tempo o crescimento daquela planta. Então o Caudex ele vai ficar sem crescer um tempo, ele está ali desenvolvido porque antes ele estava debaixo da terra, debaixo do substrato, crescendo abundantemente. Então se você quer que o Caudex das suas rosas desertas cresçam, fiquem bem grandes, bem robustos, deixa para fazer o levantamento de Caudex só nas plantas que têm 3, 4 anos de idade. São plantas que já estão grandes, que as raízes ficaram intactas debaixo do substrato, você não cortou, não mexeu nelas. Quando você fizer esse levantamento, você vai ver que o Caudex vai estar enorme. Quem faz o levantamento em plantas muito jovens, a planta acaba demorando muito para crescer e o Caudex nunca vai se transformar em um Caudex grande e robusto que poderia ser. Tá? Eu tenho plantas aqui que eu já fiz levantamento de Caudex há mais ou menos 4 anos e elas estão exatamente da mesma forma, com o mesmo tamanho de quando eu fiz esse levantamento, só para você ter uma ideia. Então ela fica realmente estagnada. Então só faça esse levantamento quando realmente a planta for grande, quando valer a pena, tá? Não faça muito cedo não. E é isso, você seguindo essas dicas, não deixando faltar água nas suas plantas, desde a fase de mudinha até a fase adulta, focando a adubação em fósforo, potássio, fazendo a poda uma vez por ano, tá? E não fazendo esse levantamento muito cedo, você com certeza vai ter plantas sempre robustas, plantas grandes que vão estar crescendo ali. E claro, não esquecendo também de deixar essas plantas tomar chuva, que a chuva ajuda demais o crescimento delas e o engordamento desse Caudex. Essa aqui tomou banho de chuva e cresceu demais, engordou bastante. Olha como ela ainda está cheia de estrias, olha, engordou muito. Tem plantas aqui que dobram de tamanho durante a estação chuvosa. Experimenta aí que você vai gostar.
E aí, você consegue engordar o caudex das suas rosas do deserto? Tem dificuldade? Conta pra mim aqui nos comentários. E é isso, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Não deixe de curtir, compartilhar, tá? Me segue também no Instagram, que tá aqui embaixo. A gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau, tchau.